Vamos lá, a gente vai falar sobre a demência de Alzheimer, colocar alguns pontos, algumas coisas. Por que eu montei a aula mais completa e mais longa? Porque para tentar o conhecimento de todo mundo agregar, porque para falar de tratamento e perspectivas futuras, você tem que saber pelo menos um pouco da fisiopatologia ou da suposta fisiopatologia, os modelos hipotéticos, para a gente poder saber o que está sendo desenvolvido em cima do que é, se vai funcionar, se não vai funcionar e por que isso vai acontecer. Então a gente vai ter que passar por esse processo antes de falar um pouco de tratamento. Como eu vou falar de tratamento depois, né, pelas regras da Anvisa, eu só tenho que colocar os conflitos de interesse, mas como eu sempre coloco, o mais importante é que não tem participação acionária em nenhum laboratório. Eu sempre brinco também que eu já pedi um monte de vezes, mas não tem nenhuma. A gente tem esse livro que é sobre o estudo das freiras, mais precisamente sobre uma freira, que era a irmã Grace. E em cima disso, em 2001, a revista Time lançou uma edição falando o que causa a demência de Alzheimer e como prevenir isso. Eu já li essa revista umas 20 vezes, porque se eu soubesse isso daqui, eu estaria bem, né? Só que a revista Time já sabia em 2001. E a gente ainda está tentando descobrir. Mas como eles são muito espertos, daí em 2010, a mesma revista Time começou a lançar de novo, que finalmente teve algum progresso nessa doença. Então você vê que a gente está tentando e correndo atrás dessas descobertas, mas a mídia leiga às vezes coloca isso de uma maneira mais gritante. Uma das coisas mais assim na onda ultimamente, assim de uns tempos para cá, é fazer uma separação muito importante entre doença de Alzheimer e a demência na doença de Alzheimer. Que são coisas que às vezes a gente fala no dia a dia, doença de Alzheimer, e a gente não pensa muito bem no que está falando. Porque a doença de Alzheimer seria a doença neuropatológica. Então, o desenvolvimento no cérebro daquele indivíduo, talvez a partir dos 40 anos de idade, ou às vezes menos. E a demência na doença de Alzheimer seria quando você tem sintomas e desenvolve alguma coisa. Isso também veio em cima daquele estudo das freiras, porque existiam inúmeras freiras que elas foram acompanhadas durante a vida, quando elas morriam, faziam um anátomo patológico do cérebro, que não tinham sintomas durante a vida e no anátomo patológico tinham doença de Alzheimer. E tinham outras que tinham muitos sintomas e tinham muito menos carga patológica do que aquelas que não tinham sintomas. Então a gente começou a separar essas coisas, tanto em pesquisa como em tratamento. Isso veio também em cima desses modelos hipotéticos, que eu vou falar brevemente aqui no início, depois no final eu vou falar um pouco mais. Então, lembrando que tudo isso que a gente vê são hipóteses para essa doença de Alzheimer. Existem algumas linhas de hipóteses. A que eu vou mostrar mais é a hipótese da beta-amiloide. No HC, às vezes, o professor brinca que a gente tem os baptistas, que são os que acreditam na beta-amiloide, e os taulistas, que acreditam na proteína tal, mas parece que a beta-amiloide tem se sobreposto. Então, é o slide que todo mundo está acostumado a ver há bastante tempo, acho que eu não sei se alguém já viu ou não, mas é um slide muito interessante do Clifford de 2010 no Lancet Neurology, que só para entender, aqui seria a linha do tempo. Então, a gente tem aqui um indivíduo normal, cognitivamente normal. Aqui, mais ou menos 60 anos, se fosse uma demência senil. Então, daqui para cima seria o CCL e a demência. E aqui está em torno de 40 anos, mais ou menos. Então, com 40 anos de idade, o indivíduo começaria a ter um depósito de beta-amiloide no cérebro, que é essa linha vermelha, sem nenhum tipo de sintoma. Depois, isso vai alterando a proteína tal, que é essa linha aqui, a hiperfolização tal, também sem sintomas. Quando você começa a ter alteração de memória, ela começa a se alterar aqui bem mais para frente. E vocês veem que começa no CCL e vai aumentando na demência. E a neuroimagem estrutural acompanha mais ou menos essa linha da memória. E depois disso a gente tem as atividades de vida diárias prejudicadas. Então, o que separa o CCL da demência não é nenhuma neuroimagem, nem nenhuma alteração, não é nem a memória. O que separa, na verdade, é quando ele começa a ter alteração das atividades de vida diária. Quer dizer, essas alterações de memória, ou de comportamento, ou de outras funções cognitivas, começam a atrapalhar a vida desse indivíduo. Então, isso é importante para a gente entender a fisiopatologia e os próximos slides. Aqui é um slide um pouco complexo, eu vou separar ele depois para vocês em outros slides um pouco mais simples. É só para vocês entenderem que tanto o metabolismo anormal da APP, que é a proteína transmembrana, a proteína precursora de amiloide,